7 olhos. O que é isto? Cristo e sua noiva. 7 eras da igreja. Fora havia 7 profetas que saíram. 7 videntes. Olhos. Então, o último deve ser um vidente. Correto. Vejam, ele não é um animal. Ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Grande Pai Celestial, mais uma vez nós carecemos de Ti para termos a inspiração correta. Como seres humanos, todos nós somos uma falha, deixamos a desejar, mas nós cremos que a parte espiritual, a qual está vivendo em nós, que esta eleição vinda de Ti, é que pode manifestar a palavra na hora em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para sentar. Diferente semente. E nós temos vários homens na Bíblia, e é importante saber que esta semente é do homem. Por isso, desde o princípio da Bíblia, nós temos estas diferentes sementes. As pessoas já conhecem tudo isso. A gente vai falar diferentes sementes, você já sabe que Caim e Abel é diferente do outro. Você sabe que mais para frente veio Jacó e Esaú, diferente semente. Jesus e Judas,
São diferentes sementes. Não são a mesma semente, é diferente. Cristo e o anticristo nas eras são diferentes sementes. O profeta e o falso profeta também são diferentes sementes. E nós temos a noiva e a falsa noiva. São diferentes sementes. Então vamos pensar nisto dentro daquilo que irmão Brana ensina aqui na Era de Esmirna, parágrafo 49 a 51. Mas eu achei importante uma mensagem que tem chegado agora, intitulada Unidos sob uma Cabeça, pregada pelo irmão Brana em 1958, 26 de março de 1958. E a gente tira muita coisa boa, porque a mensagem ela é boa inteira. Então a gente tem que tirar mensagens da mensagem do irmão Brana. Então você está vendo aqui já no início da mensagem, parágrafo 19, preste atenção. Mas nós encontramos aqui que eles se uniram sob um grande líder. E quando você tem um homem sob a liderança do homem, então ele obtém algumas ideias próprias, tentando alcançar algo que ele possa projetar ou fazer por si mesmo. O difícil das pessoas notarem é que tem uma liderança de homem sobre homem e tem uma liderança de Deus no homem. Eles então confundem as lideranças, como Eva confundiu também. Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Agora, como ela pode ter alcançado do Senhor um assassino? Não era do Senhor. Então vamos estudar a mensagem para você ver a Era de Esmirna. Então, as pessoas pensam: sou liderada por Deus. Mas ela está sendo liderada por homem. Porque quando você é liderado por Deus, Deus é a palavra do dia. E se você é liderado por Ele, Ele vai te liderar com a mensagem daquele dia. Não com a mensagem de Moisés, não com a mensagem do Calvário. Certo? E aí você vai prosseguindo. Ele tem que te liderar. Porque você sabe, Deus é o líder. Mas ele não pode liderar sem ser no homem. Satanás é um líder. Mas não pode liderar sem ser no homem. Então Deus é um líder no homem. Satanás também é um líder no homem. Aquele a quem você abrir caminho, aquele a quem você sustentar, é que vai gerar, vai ganhar a batalha, vai te promover, seja Deus ou Satanás. Então eu gostei desta expressão, que irmão Brana diz aqui, unidos sob uma cabeça, 19. E Nimrod construiu-lhes uma torre. E é muito estranho pensar como que todas as coisas que o diabo tem, ele roubou os direitos autorais de Deus para fazê-lo. Então, isso para mim é importante saber como que o irmão Brana conseguia ter uma luz tremenda naqueles dias, mais de 50 anos, 56 anos atrás, e pregar estas coisas. É estranho pensar como todas as coisas que o diabo tem. Agora, você não pensa que o diabo tem vida, porque ele não tem, ele tem a morte.
Você não pensa que o diabo tem cura, porque ele não tem, ele tem a doença. Então, todas as coisas que o diabo tem, olha para você ver, o diabo em si, ele tem o que não presta. Mas ele roubou os direitos autorais de Deus, que tem original. Direitos autorais só tem quem é original. Quem tem original, certo? Os meus CDs é meu direito autoral. É meu. Só que eu digo para os outros, pode fazer cópia o quanto quiser. Porque se ele é grátis meu, deve ser grátis seu também. Porque se eu não consigo ganhar nada com ele, é impossível você conseguir. Certo? Eu acho que é impossível você conseguir. Mas o que o diabo tem, ele roubou os direitos autorais. Isso é para criar fama, para criar nome, para dizer, eu faço, eu construo. Eu trago uma geração, eu não dou vida. É Satanás assim. Eu não dou vida, mas eu trago uma geração. Deus dá vida, Deus gera e dá vida. Satanás não pode. Ele tem que entrar numa serpente para gerar um filho chamado Caim. E as pessoas pensam que, porque estão enganadas, que Caim é filho de Adão. Todos nós sabemos que não é. Mas como Eva, que representa a igreja enganada, ela disse que alcançou do Senhor um varão. Tem gente que tem um Caim na vida, um Caim na alma, um Caim no ministério, e diz, alcancei do Senhor esse ministério, alcancei do Senhor esta igreja. E aquilo ali no fundo é uma semente errada. Porque são diferentes as sementes. Você não pode dizer que alcançou do Senhor quando aquilo mata. Então não foi do Senhor. Aquilo ali você alcançou da serpente. Você não pode dizer que você alcançou uma mensagem do Senhor quando você calunia. Irmãos, é tempo de termos estômago suficiente para digerir verdades. Senão vai dar uma congestão em vocês. Certo? Vai dar uma congestão. Então tem que ter estômago suficiente. Então isso é dado por Deus, para você saber o que é certo e o que é errado. Não é tempo da igreja estar vivendo enganada, mas ela está enganada. O eleito na igreja de Deus é que não é enganado. Mas tudo parece igual, não parece diferente. É por isso que engana. Que diferença tinha Caim e Abel na fisionomia? Ele tinha olhos, boca, nariz, ouvidos, mãos, pés, corpo. Eles tinham tudo igual, mas eram de diferentes sementes. O anticristo, diz o Senhor Jesus, em Mateus 24, que eles enganariam, se possível, até o escolhido. Você sabe que não há possibilidade de enganar um escolhido. Mas, se possível, enganariam o escolhido. Por quê? Porque ele parece tudo igual, mas é de diferentes sementes. O Judas não parecia Judas. Ou o Judas não parecia um demônio.
O nome já não é grande coisa. O irmão Brana disse, se alguém disser para você que não tem significado algum no nome, não vá você crer nisso, porque tem significado. Mas nós temos ali o Judas, juntinho com Jesus. Humanamente falando, Judas não era mau. E o que Jesus tinha no exterior, para mostrar que era um homem, Judas tinha. Por isso que, se possível for, enganaria. Hoje, para enganar um eleito, eles não podem vir com trindade. Isso não engana eleito. Engana quem tem que ser enganado. Dualidade na divindade não engana eleito. Engana os que têm que ser enganados, porque já são da semente errada. É de diferente semente. O de batismo em nome de William Marion Branham não engana o eleito, porque eles são de diferente semente. Não tem jeito de enganar. Agora, uma coisa mais próxima, quando você encontra alguém que tem o Cordeiro saiu do trono, é igual. A era terminou, é igual. É boca, é olhos. Ele não é mais mediador. É igual. Não está parecendo ser diferente. Parece ser a mesma semente. E aí você tem que ter revelação de Deus para ver que aquilo ali é uma semente diferente. Mesmo tendo coisas iguais, mensagens iguais, pregando a mesma coisa. Você vai ver a diferença. Um eleito vê isso. Se eles, como que eles vão enganar nós, dizendo o novo nome é o Filho do Homem? Ele não engana eleito. O eleito já o identifica logo e diz, não, você está errado. Filho do Homem não é nome. Filho do Homem é ofício de um homem, mas não é nome. Aí o outro vem e prega, a palavra é o novo nome. O eleito não é enganado. A coisa, você vai ver, quase idêntico. Parece igual. Mas é de diferente semente. O eleito olha e diz, a palavra de Deus, novo nome? A palavra de Deus não é nome. A Bíblia diz que é novo nome. A palavra de Deus também é uma manifestação da palavra do dia num homem. Mas qual o nome do homem que a palavra de Deus manifestou? Aí que você vai identificar o nome do homem. Então Deus tem nome porque Deus se identificou num homem chamado Jesus. Deus tem novo nome porque ele se identificou num homem chamado Branham. O eleito não é enganado. Aí o outro diz, eu creio na revelação do 7º selo. Mas você tem a revelação que tinha que ser dada ao público? E não tem. Mas prega o 7º selo aberto. Mas cadê aquela revelação que tem que ser dada ao público? Não tem. Então não tem novo nome. Você não é enganado por esse tipo de mensagem hoje. Certo? Essas coisas não nos enganam mais. Mas que são as próximas, são. As mais próximas. O mais próximo do irmão Branham era o pentecostalismo.
O mais próximo da terceira etapa do irmão Brana era a primeira e segunda. O mais próximo da terceira etapa da noiva, hoje, é a primeira e segunda. Não é o pentecostalismo. Não, é a primeira e segunda. Porque é a mesma do tempo do irmão Brana. E esta etapa, só a noiva tem nesse dia. Porque a terceira etapa do irmão Brana, ele cumpriu. Ele diz a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos, 262, tradução da voz de Deus. Ou então, se o irmão Brana diz que foi, foi. Não vai ser. Mas a noiva tem sua terceira etapa. Porque um tem que gerar o outro. Você vê que isso aconteceu. Jesus gerando os apóstolos. Jesus não gerou Judas. Judas gerou o anticristo. O anticristo gerou o falso profeta. Falso profeta gera besta. Mas Cristo gerou os apóstolos. Os apóstolos gerou uma igreja primitiva. Cada mensageiro gerou o povo de sua era. Lutero gerou o seu povo. Wesley gerou o seu povo. Pentecostais gerou o seu povo. Brana gerou o seu povo. A noiva tem que gerar o povo dela. João tem que gerar seu povo. Aí você vai ver, é a mesma semente. Mas se não fala a mesma coisa, não é a mesma semente. São diferentes sementes. Para ser a mesma semente, tem que falar a mesma coisa. O que Jesus pregou, os apóstolos pregaram. O que os apóstolos pregaram, as 7 eras pregaram. Os 7 mensageiros. E aí tinha que 7 eras gerar um ministério, que era o ministério do Filho do Homem. Aí manifestou o 7º anjo, o ministério do Filho do Homem, para poder pregar uma mensagem que nos unisse com a pedra de coroa. Ele tinha que pregar esta mensagem. E ele pregou, nos uniu, nos casou. Brana não nos casou com a Igreja Católica. Brana não nos casou com 2 pessoas na divindade. Não tem Bíblia nem mensagem para isso. Brana não nos casou com Trindade. Brana nos casou com uma unidade. É você, esposa, casada com um, não com 2. Se tem 2 na divindade, a igreja seria uma adúltera. Então esta é de diferente semente. Se há 3 pessoas na divindade, a igreja é uma adúltera. Então ela é de diferente semente, porque ela tem 3 maridos. Não importa que ela diz 3 é 1. Não existe na matemática lugar nenhum que 3 é 1. 3 é 3. E eu que menos estudei sei disso. Agora vocês teólogos vêm dizer para o povo, 3 é 1. Explique direito. 3 manifestações de uma só pessoa. Então aí é um só. Mas 3 pessoas é uma? Essa matemática não existe. Ela é diferente até da matemática que aprendemos na escola. 3 é 3, 1 é 1. Então a coisa é que são de diferentes sementes. E o eleito tem que saber que dentro dele, ele não tem uma coisa que o diabo roubou de Deus, direitos autorais, e deu para ele.
Ele não pode dar isso para um eleito, porque o eleito sabe a quem pertencem os direitos autorais. Foi Deus o Criador, o direito é dele. Não foi Satanás, foi Deus. Os direitos autorais do Calvário é Cristo. Qualquer outro que veio depois foi anticristo, foi falso profeta, é a besta que está para manifestar. Porque nós conhecemos os direitos autorais. Nós tivemos uma perversão nas eras, porque os direitos autorais, Satanás estava trabalhando nele. E o que ele fez? Aonde tinha vida, ele punha morte. Onde tinha cura, ele punha doença. Mas o original era de Deus, ele já tem te curado. Você não tem que pensar naquilo que o diabo roubou. Você tem que saber que hoje você tem o original. Oh, irmãos, perdemos o livro original quando Adão pecou. O livro original voltou para a mão de Deus. Diz o irmão Brana que Satanás não podia ficar com o livro original. E voltou para as mãos de Deus. E Deus veio nos dar novamente o direito deste livro original que Adão perdeu. Ele nos deu todo o direito em Jesus Cristo. Jesus disse: se você pedir, você pode falar para o monte, sai daqui e vai para colar. Você pode transportar um monte. E seja monte de verdade, monte de doença, de problema. Você tendo fé, você pode fazer isto. Deus já tinha dado tudo isto para nós no original. Por isso nós precisávamos de ter novamente os direitos autorais. E tínhamos que tirar das mãos de Satanás esses direitos, não o livro. O livro está na mão de Deus. Deus deu para Brana. Aquele livro se fez carne e depois Deus pegou ele e deu para Brana. Era o mesmo livro que Adão tinha perdido lá atrás. E agora nós temos ele novamente. Não tem um livro igual a ele. Nada pode te confundir. A Bíblia te esclarece. A mensagem de William Branham te esclarece. Se você lê com o espírito errado, ela te confunde. Até a Bíblia te confunde. Porque a Bíblia fala em um, fala em dois, fala em três. Mas não deuses. Fala em ofícios. A igreja vai e interpreta aquela escritura e mostra aquilo como um Deus à parte, um dividido do outro. E chegou o ponto que na mensagem, quando Deus, através do irmão Branham, mostrou que o Pai está no Filho, aí eles tiraram uma mensagem de dentro da mensagem do irmão Branham, dizendo: há um Pai e há um Filho. Mas não tem mensagem para isso. Uma mensagem que o Pai é Deus, o Filho não é Deus. Por isso, quando eles pregam, eles têm que falar em dois Jesus. Tudo é dois para eles. Porque eles não têm condições de ter a luz, a revelação da palavra. Porque eles estão enganados com outra semente, uma semente diferente. As ações nossas irão mostrar que semente nós temos dentro. Se você age com amor, se você age com fé, se você age com dedicação, se você age com respeito, se você repreende o demônio, se você expulsa o mal da sua vida, dos seus olhos, das suas ações, o que é que você está fazendo? Está alimentando Deus em você, está expulsando o mal. Isso é o que está na vida cristã.
A vida cristã, ela está alicerçada no bem da palavra, na rocha que é a revelação. Não é um aprendizado. Não é, eu me emocionei. Não, é uma revelação. Eu posso nem me emocionar. Eu posso me entristecer, eu posso me aborrecer, eu posso até chorar, eu posso rir. Mas eu quero saber se isso é verdade. Eu, você, nós precisamos saber que cada eleito tem condições de examinar estas sementes e ver, você não é da mesma semente. Se eles vêm falando em duas pessoas na divindade, um que é Deus, outro que não é Deus, como a dualidade, que até o povo da ressurreição isolada está tudo metido nisto, porque veio de um teólogo. Não tem base escriturística, não tem base na mensagem. O eleito vê, se você vem desse jeito, você é outra semente, não é a mesma semente de Jesus. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Mensagem pregada por William Branham, eu e o Pai somos um. Mas como que eles vão poder pregar esse tipo de mensagem? Quando eles veem o Pai como um e o Filho outra coisa, inferior ao Pai. Não aprenderam que essa doutrina que eles têm era doutrina de igrejas que já existiu no tempo do irmão Branham. E que criam que Jesus era simplesmente um homem. E o irmão Branham veio e disse, se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Eu gosto de William Branham por isso, que ele desafia a coisa no último. Se Jesus Cristo não foi Deus, ele foi o maior impostor que o mundo já possuiu. Mas eu creio, Branham também cria, Jesus Cristo é Deus. É Deus carne. Que para morrer não pode morrer em espírito, ele tem que ter carne. Foi por isso que ele gerou um corpo para ele, o corpo é dele. O corpo morreu para sangrar, porque só através de sangue, sem sangue não há remissão. E ele precisava nos redimir. E ele, sendo espírito, não podia nos redimir se ele não tivesse um corpo. E diz irmão Branham, ele não podia usar o corpo de um filho. Quando o pecado entrou, Deus mandou um anjo, diz irmão Branham. Não. Mandou a um filho? Não. Ele mesmo veio. A revelação de Jesus Cristo sem. Eu não sei o que esse povo faz com a mensagem na mão. Não sei o que eles fazem. Porque não dão conta de alcançar essa luz, porque eles têm mestres, estão debaixo de domínios de mestre, que estão contrário à palavra, com liderança de homens que não é da mesma semente de Branham. Homens que têm semente denominacional, que vieram para a mensagem, mesmo no tempo do irmão Branham, mas não tinha semente de Branham. Quando tem semente, irmão, você tem prazer de falar no seu pai. Você é um filho. Você não vai fazer como outros que envergonham do pai. Mas você tem prazer de falar no seu pai. Deus veio nesse tempo para ser Pai nosso. Quando Jesus diz para os judeus, vocês fazem a oração assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus. E ele diz aqui, eu e o Pai somos um. Eles teriam que saber que o Pai nosso que está no céu estava manifestado em carne, estava na terra, mesmo entre os judeus. Agora, não podemos nem discutir que William Branham
é pai das nações. Billy Graham não é pai das nações. É William Branham que é pai das nações. É o HM de Branham, do 7, que é o número de Deus, que é pai dos gentios. E nós somos semente derivada dele. Nós não somos diferentes de Branham. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu digo, eu e Branham somos um. Você diz a mesma coisa. Eu sei que o incrédulo, o dualista, o trinitário, eles, olha o que eles estão arrumando. Mas eu e Branham somos um. Nós não somos de diferentes sementes. O que Branham pregou é o que nós pregamos nesse púlpito. Nós não pregamos uma mensagem nossa. É nossa e não é nossa. A semente era da mulher, mas a mulher não tinha semente. A mensagem é nossa, mas nós não temos mensagem. Mas por que a semente é da mulher? Porque Deus deu a semente para a mulher. Porque a mensagem é nossa? Porque Deus nos deu a mensagem. Agora, não há diferença. Não somos de diferentes sementes, nós e Branham. Eu teria que entrar, tem tanta coisa para poder ler, mas você sabe que a gente pregando pode te ajudar mais um pouquinho. Está aqui, você pode ler a Era de Esmirna, 49 a 51, e prosseguir ainda, que tem muita coisa boa. No 51, irmão Branham diz assim, Eva, acreditava que Caim era de Deus. Tem igreja que crê que ela é de Deus. Tem igreja que crê que os seus filhos são de Deus. E veio da serpente, veio da interpretação. Não veio uma semente de Deus, direto de Deus. Se viesse de Adão, era de Deus. Mas como veio da serpente, não era de Deus. Se viesse de Adão, ele não matava. Mas como ele veio da serpente, ele matou seu irmão. O que procura matar hoje é exatamente o que veio da serpente. Mas tem filhos de Branham no espiritual que se intitulam filhos de Branham, mas vieram da interpretação, vieram da semente, de uma semente cruzada. Cruzou-se a semente. Não é a palavra, não é a mensagem que Branham pregou. A gente tem que ser claro nisso. William Branham não ia pregar mesmo. Eu vou ressuscitar e vou revelar trovões, selo, novo nome. William Branham não ia pregar isso. Quem prega isso são os filhos. Mas são diferentes sementes, não é da semente de Branham. Não é da semente de Branham. É uma semente diferente, que prega uma mensagem desta. Que Jesus é um e o Filho, o Pai é outro. Não é a mensagem de Branham. Eles são diferentes sementes. Sempre precisamos esperar nascer um renovo. Adão esperou. Diz, não pode ficar só nisso. Um renovo é um filho, um broto. Um broto da onde? Um broto de Adão. Veio um de Adão, Abel. Veio um da serpente, Caim. Caim matou Abel. Porque Caim era de diferente semente. Caim não era semente de Adão. Caim era semente da serpente. Agora acho que eu vou ler só para ajudar as pessoas que estão na mensagem do profeta. 49, Era de Esmirna. Quando a igreja se desvia da palavra, ela crê em qualquer coisa. É como Eva.
Quando Caim nasceu, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Ora, vocês compreendem o que ela queria realmente dizer com isto? Ela pensava que tinha um homem do Senhor. Vejam, uma vez que ela tinha sido enganada, aceitando a palavra de Satanás ao invés da palavra de Deus, ela pensava então que o que quer que dissesse era certo. Ela foi enganada. Mas o que eu falar, está falado. Alcancei do Senhor um varão. Mas ela não tinha alcançado do Senhor. Ela tinha alcançado da serpente. Agora você sabe, a vida quem dá é Deus. Mesmo do imundo, do pecador, não redimido. Vamos falar claro? O pecador não redimido. O pecador que não há sangue que o redima. A vida que ele tem é Deus quem dá. O ar que ele respira é Deus quem dá. Deus é o autor da vida. E as pessoas, tanto de Deus como do diabo, desfrutam da vida que Deus dá para respirar ar. Mas são de diferentes sementes. E ela disse, se ela dissesse que tinha um varão de Deus, então ela tinha um varão de Deus. As pessoas, tem crente que é enganado, fica ao lado de outro enganado, dá a mão para outro enganado. Eles são da mesma semente. Se você culiar-se, unir-se a uma pessoa falando mal da outra, você está unindo com a mesma semente dela. Agora, se aquela outra não é semente de Deus, já está provado para você que não é. Você não tem dúvida. Porque já manifestou os frutos. Antes de dar um fruto, você não sabe o que é, mas deu fruto. Ah, já sei. Eu pensava que era outra coisa. Agora deu fruto. O crente é assim, gente. A pessoa está aí, ela dá o fruto errado. Ela não dá o fruto certo. Ela é de diferente semente. Ela não é da semente de Deus. Isso você não pensa que quem não é da semente de Deus, que não crê na mensagem, que não crê em Brana, que não crê em Deus. Não, crê em Deus, crê em Brana. Crê na mensagem. Caim cria em Deus, oferecia culto a Deus, sacrifício a Deus. Qualquer um podia ficar enganado. Oh, que menino abençoado. O altar dele está cheiroso. O altar do irmão dele cheira sangue. Mas o altar de Caim, que cheiro gostoso. Pera, maçã, albaricoque, uva. A Bíblia diz que ele trouxe dos frutos da terra. Mas vai no de Caim. A condição dele, olha a vida dele. Aí olha o de Abel. Olha a condição de Abel. Olha a vida de Abel. Olha o altar de Abel. Cheira sangue. Irmão Brana diz, o novo nascimento, você tem que saber que é uma sujeira. Quando a criança nasce, ela nasce no meio de água, sangue, é uma sujeira. E quando você nasce no meio daquilo ali, ainda é uma sujeira, tem que se limpar. Tem que se banhar. A vida cristã está tão clara diante de nós, mas olha o fruto. Olhando para o altar de Abel, você diz, o dele é mais feio. Não tem nada que chame atenção. E se passar de um dia, aquele sangue não cheira bem. Dentro de um dia já não dá para cheirar bem. O que é isto? O homem está oferecendo sangue. Ele matou um cordeiro, colocou o cordeiro aí partido sobre o altar. Diferente do irmão dele,
Mas o irmão dele fazia um culto avivado, um culto de frutas. Oh, quanta coisa nós temos, pera, maçã, banana, goiaba, albaricoque. Oh, quanta coisa nós temos. E do outro lado, o Abel, nós temos aqui um cordeiro. Eu tenho um cordeiro. Por que você fez isso, Abel? Por que você não ofereceu igual ao seu irmão? Porque nós somos de diferente semente. Caim, por que você não ofereceu igual ao seu irmão? Nós somos de diferente semente. Caim sentia, Caim sabia. A Bíblia diz que Deus falou com Caim e Caim caiu-lhe o semblante. Aquelas pessoas que mesmo com Deus, elas se irritam. Mesmo com Deus, Caim mesmo com Deus é respondão. Não é filho de Deus. Ele era um filho da serpente. Deus perguntou para ele, Caim, onde está teu irmão Abel? Ele podia ter dito, bem, Senhor, eu não sei onde ele está, eu não o vi. Diz, porventura sou eu tutor do meu irmão? A forma dele responder para Deus. Tem gente que você prega a mensagem do jeito que ela é, e eles respondem de uma forma brusca. Não são filhos da mensagem. Eu não vou poder demorar muito nisso daqui. Eu quero encerrar meu pensamento. Uma boa semente somente pode produzir um bom fruto. Uma má semente pode produzir somente um mau fruto. Agora, cada semente, posto que diferentes, utilizariam a mesma terra, o mesmo alimento, a umidade, a luz do sol, mas produziriam segundo a sua espécie. Gênesis 1:11. Cada semente produz segundo sua espécie. Que foi que Caim produziu. Olha a genealogia de Caim no capítulo 4 de Gênesis, e você vê que até ali Caim tem um Enoque para enganar. Tem um Lameque. É a genealogia de Caim. A genealogia de Sete está no capítulo 5 de Gênesis. Aí tem um Lameque, tem um Enoque. Como que é para enganar? Você está vendo como é próximo? Mas são de diferente semente. Mas tem filhos com os mesmos nomes. Para poder enganar. Essa é a semente de Deus também aqui. Tem um Lameque, tem um Enoque aqui. Mas não, o eleito sabe. Esse Enoque aqui andou com Deus. E Deus para si o tomou. Esse é o Enoque de Abel. Não o Enoque de Caim. Estou dizendo coisas que você pode ler na Bíblia. Chega em casa, lê o capítulo 4 de Gênesis e você vai ver a genealogia de Caim. No capítulo 5 você vai ver a genealogia de Sete. A reprodução da semente. O que Adão produziu? Ficou esperando um tempo. Eu não sei quantos anos isso levou. Eu não tenho segurança nisso, não estudei para isto, para saber quantos anos levou depois de Abel para Adão gerar outro filho. Eu só sei que ele, Adão, depois que gerou Abel, ele gerou filhas, porque uma delas casou com Caim. Que infelicidade. Pensa bem. Naquele tempo casava a irmã com o irmão, porque era para preservar a linhagem de sangue, porque aquilo era original. Hoje você não deve casar nem primo com prima, não deve casar, porque seus filhos podem nascer doentes. Mas naquele tempo a geração era forte. Casava irmão com irmã, como Abraão era irmão de Sara, por parte de pai e não de mãe. Então, olhando para estas coisas, você para um pouquinho, meu Deus, quanto tempo ficou Adão esperando alguém aparecer, uma semente
que o salvasse. Uma semente que pudesse mostrar: sou igual ao meu pai. Ele teve filhas mulheres, mas levou anos para ele poder ter um outro filho na Bíblia, chamado Sete. Levou anos para ele ter um filho chamado Sete. Antes ele teve essa mistura, porque as filhas mulheres foi que misturou, que casou com Caim. E isso é o que o irmão Brana diz, na semente da serpente. E eu creio. Você diz: mas está escrito na Bíblia? Não está. Só está escrito que ele saiu, fugiu para a terra de Nod e casou-se. Casar com quem? Só tinha Adão e Eva. Então ele casou, diz o profeta, com uma de suas irmãs. Ele casou. Eu fico pensando assim, levou tempo para aparecer um Sete. Mas quando gerou Sete, Sete gerou a Enos. E aí começou a invocar o nome do Senhor. Mas teve um espaço de tempo que não conseguiriam invocar o nome do Senhor como Abel invocou, porque não tinha semente de Deus na terra, senão somente Adão e Eva. E as suas filhas, que logo uma casou com Caim. Mas um dia nasceu um Sete. O Sete gerou a Enos. Aleluia. E quando eu vejo estas coisas, eu fico satisfeito. Deus voltando com o original para a gente. Esse sim, esse é o original. Satanás, ele não pode criar nada. Ele tem que pegar o que Deus criou, trabalhar com aquilo, quer dizer, roubar o que Deus criou e perverter aquilo. E você pode ver como a pirataria. Se você pegar um CD, um DVD, ele é perfeito, bonito, original. Mas quando passa pela pirataria, ele sai tudo sem cor. Tem uns que faz um pirata quase igual. O diabo tem hora que ele faz coisas que te engana. Se possível fora, diz o Senhor Jesus. Mas quando chega o original, você diz: isso é diferente. Isso é original. Isso que é isso. É isso que eu esperava. Era isso que eu estava esperando. Quando nasceu Sete, era isto que alegrava Adão. Porque a alegria de Adão foi nascer Sete. A alegria de Adão foi ver Sete gerar a Enos. E a Bíblia diz: e aí passou a invocar o nome do Senhor. Por que não invocou o nome do Senhor naquele inteirinho? Porque não tinha gente suficiente do Senhor. Era diferente semente. Era Caim, era o seu povo. Mas depois começou a vir os de Deus através de Adão. Então eu pensei, nós tivemos aí Jesus Cristo. Jesus Cristo, você sabe que foi como o nosso Abel. Irmão Brana prega isto. E ele teve que morrer pelos romanos, pelos judeus, para que pudesse vir o nosso Sete, o Espírito Santo. Isso é para as eras da igreja. Teve que morrer. Aí veio o Espírito Santo para a igreja. Mas, irmãos, durante as 7 eras da igreja, o próprio Deus estava esperando o nascimento de um que pudesse começar a invocar o nome do Senhor através da sua geração. E passou 7 eras, aí nasceu o Sete. William Marion Branham. Passou 7 eras que o nosso Abel morreu. Aí veio o Sete, outra pessoa, para mostrar a ressurreição. Aí veio o Sete, William Branham. E Sete tinha que gerar um filho. Já falei sobre isso na mensagem Inveja. Mas Sete tinha que gerar um filho. E tinha que ser da mesma semente, não podia ser de diferente semente.
Brana não era diferente de Jesus, porque Brana era a mesma semente de Jesus. E o dia que o Sete gerou um filho, esse filho Enos tem que ser a mesma semente de Brana. Agora, para falar claro, na Bíblia, por Apocalipse 10, o filho gerado pelo Sete é João. É a Bíblia. O filho gerado pelo Sete. Sete é Brana. Brana gerou um filho. Ele gerou João. Quem foi que foi comer o livrinho? Foi José? Não, foi João. Quem foi comer o livrinho? Foi o Osmar? Não, foi João. Era o Sete. O sétimo mensageiro. 7 letras no seu nome. Gerou um filho. Gerou um João, que comeu o livrinho e passou a invocar o novo nome do Senhor. Porque ficou esse tempo, esse inteirinho, desde a morte do irmão Brana até o ano 2000, sem invocar o nome do Senhor da forma correta. Sem invocar o novo nome, o povo não sabia, porque a igreja só gerou mulher. Ela gerou filha para casar com o falso profeta, para casar com Caim, para produzir também gente religiosa. E foi esse espaço de tempo de 35 anos. Aqui nós temos para mostrar 35 anos. Deus esperando que viesse uma semente de Sete. E o próprio Deus sabia, só que esta semente Sete tem que comer o livrinho. Se é semente, tem que falar igual. Se é semente, tem que profetizar outra vez. E aí tem que aparecer. Se vocês encontrarem esta semente, me avise. A semente que o Sete gerou, o João, gerado pelo Sete, gerado por B-R-A-N-H-A-M. O dia que você encontrar, ele comeu o livrinho. É um ministério. É isso que você tem que ver. É um ministério, não precisa idolatrar ninguém. É um ministério que comeu o livrinho. Não, se você não quer ficar com o homem, teria que ficar com o ministério. Para ficar com o ministério, você tem que ficar ao lado do homem, não tem jeito. Eu quero a mensagem de Jesus, mas não quero Jesus. E Jesus é bom, mas eu não quero ele. Então não adianta, Jesus é bom. Se é bom, você tem que querer ele. Eu quero a palavra de Jesus, mas ele não. Eu quero os dons do Espírito Santo, mas o doador, aí não. É o que o povo tem hoje. Ele tem os 9 dons do Espírito Santo. E os 9 dons são dados pelo Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. São presentes do Espírito Santo. O que nós precisamos é receber o Espírito Santo mesmo. Então o que nós temos hoje não é um presente. Está aqui, meus amados, essa mensagem é semente do Sete. Ela não é diferente, semente. Ela é uma semente idêntica à semente de Brana. Porque comeu o livrinho que estava na mão do anjo forte, e o anjo forte tinha descido para a terra. Não era mais um anjo no céu, era Brana na terra. O anjo forte era um homem, com o livrinho na mão. E o filho que o Sete gerou, comeu o livrinho. É isto que o irmão Brana tinha vontade. Um dia José encontrará a minha Bíblia e ele a usará. Se ele pudesse ver também, um dia eu gerarei um filho espiritual, gerarei um João,
e ele comerá esta mensagem, pregará a mesma coisa, não pode sair fora desta mensagem. Se Brana pregou a mensagem de uma só pessoa, João tem que pregar a mensagem de uma só pessoa. Se Jesus pregou, Pedro pregou, Brana pregou, João tem que pregar também. Amém. Obrigado, Senhor. Que nossas almas possam sempre rejubilar com esta palavra, que não é diferente semente, mas é a semente. É a reprodução da semente Brana. E nesta reprodução saiu João. E aí começa a invocar o novo nome do Senhor nesse tempo. Para saber invocar da maneira correta, sem fazer uma doutrina errada, como fizeram no tempo do irmão Brana, de chamá-lo de Senhor Jesus Cristo. Não, simplesmente de vermos que agora é a operação do novo nome, e que o novo nome nos dá fé de rápido. Como o nome nos salvou, nos curou, com o nome nos perdoou, o novo nome, diz o seu profeta, é fé para rápido. Que os trovões é fé para rápido, e o novo nome está revelado nos trovões, então é fé para rápido. Este novo nome ajuda este povo que seja alimentado com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar. Vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar. Vem me levar